mostrando que o bem é o caminho, semeando saber de hoje até o infinito. Com amor enfrentado, com a paz abranda os temporais, com a fé que sustenta e que nada te detenha, e humildes pedimos a ti, ó Pai, teu auxílio, que sigamos unidos, sem desvios, agradecidos, nos proteja, que assim seja, fonte de luz, paz e amor em Jesus, fonte de luz, paz e amor em Jesus. Com amor enfrentado, com a paz abranda os temporais, com a fé que sustenta e que nada te detenha, e humildes pedimos a ti, ó Pai, o teu auxílio, que sigamos unidos, sem desvios, agradecidos, nos proteja, que assim seja, fonte de luz, paz e amor em Jesus, fonte de luz, paz e amor em Jesus, fonte de luz, paz e amor em Jesus, fonte de luz, paz e amor em Jesus. Ninguém regula pra mim, tá vendo? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Eu vim assim hoje porque a Heleninha puxou minhas orelhas, disse que eu estava vindo mal vestido, então ela falou, por favor, você põe uma roupa, viu? Vamos dar os avisos de hoje. A casa continua pedindo a colaboração dos médicos clínicos gerais para atender aqui uma vez por mês, aos sábados pela manhã, das 8h30 às 11 horas. Então, quem puder, quem conhecer alguém que queira colaborar conosco, um serviço, lógico, assistencial, voluntário,
será muito bem-vindo, com certeza. Escola de Gestantes, um curso muito interessante aqui da casa, para ensinar e auxiliar as nossas gestantes sobre os primeiros cuidados, sobre como agir em determinadas situações. Eu lembro que eu fiz esse curso, não aqui, mas no Hospital Vitória, e achei muito interessante. Fizemos eu e a minha esposa, e, assim, até o choro do bebê, eles dizem como é, o que pode ser, o que não pode, o jeito de dar o banho. Então, é muito interessante. Começou, olha só, no dia 12, hein, Dia dos Namorados, semana passada. Não é coincidência, foi escolhida essa data mesmo. O horário é às 14 horas, ali na sala Dr. Maurício. Eles dizem aqui algumas recomendações, trazer pré-natal, RG e documentação dos filhos. E, ao final, todas as matriculadas vão ganhar um enxovalzinho do bebê ou da bebê. E, por fim, a Noite da Pizza, que vai acontecer no dia 5 de julho. Os ingressos são de R$ 60, é um rodízio de pizza, então vocês imaginam que pelo preço e pela situação que a gente precisa angariar fundos, eu considero aí que está bem dentro do razoável, frente aí ao que a gente vê nas pizzarias. Então, um rodízio de pizzas por R$ 60, não está incluso bebida nem sobremesa, mas é uma ótima ocasião da gente se encontrar e dar boas risadas. O que mais eu falo Vamos lá, então, apresentar os trabalhadores da noite. A sequência do Evangelho é o capítulo 17, item 1. A leitura, a mensagem, a prece inicial, quem fará para nós é o nosso irmão Carlos Alberto Dias. As vibrações gerais e dos passes, o nosso irmão Marcelo Fernandes. As vibrações das águas e a prece final, a Dirlene. E o tema da palestra, que vai ser dada pelo nosso companheiro Rubens, César Brizuenha, é o capítulo 17, itens 7, 8, sede perfeitos. Então vamos aguardar aí com muita expectativa que o nosso companheiro é bom. Ele é bom, né, Nenê? É bom. Está muito bonito, hein? Boa noite a todos. Que o Senhor Jesus abençoe as nossas palavras e os nossos sentimentos. Eu vou falar sobre um capítulo Preces da Vida do livro de Lorival Lopes. Tornar-se melhor. Meu Deus, quero amar, saber esperar, medir as palavras, estar à disposição para ouvir, ser alegre e trabalhador. Desejo trocar a água suja do meu interior por uma água cristalina e deixar entrar ar puro, silêncio, elevação. Como filho, aspiro a chegar à casa paterna, a receber o afeto da mãe, do pai e irmãos. Anseio por dormir em paz, por realizar-me. Tu sempre estivesse comigo, mas como de ti me afastava, eu não recebi os benefícios da sua palavra. Agora serei diferente. Abençoe-me, Senhor, com a fortaleza e os meios de superar as dificuldades e corrigir o meu caráter. Agradeço o poder de abrir-me para ti e ser uma nova pessoa. Obrigado, Deus, muito obrigado. Agora, segundo o Evangelho, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, sede perfeitos. Caracteres da perfeição. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam.
Porque para seres filhos de vosso Pai que está no céu, o qual faz nascer o sol sobre os bons e os maus, e vira chuva sobre os justos e também sobre os injustos. Porque, se vós não amais senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazer isso de especial? Não fazem também assim os gentios? Então sede vós logo os perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Está em Mateus, versículo 44, capítulo 44, versículo 48. Elevemos nossos pensamentos ao nosso Senhor, nosso Pai amantíssimo, e pedimos para ser amparados nessa noite, abrindo nossas mentes e arejando nossos corações para que o aprendizado e que o nosso querido expositor, o nosso colega trabalhador Rubens, ele esteja muito inspirado e possa nos transmitir tudo aquilo que realmente necessitamos aprender. Que assim seja. Tá bom. Obrigado. Uma boa noite a todos. Espero sinceramente que estejam todos bem, que Jesus abençoe e ilumine cada um de nós e que tudo possa transcorrer segundo a vontade dEle. O tema proposto para falarmos um pouco esta noite está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, e foi dito por Jesus no Sermão do Monte: sede perfeitos. Desde então, ou seja, há quase 2000 anos, muito tem se falado, seja em panfletos, seja em livros, palestras, TVs, rádios, etc. Hoje, na era digital, nas mensagens enviadas pelo WhatsApp, etc., sobre tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Mas, se observarmos bem, pouco se fala, pelo menos de forma mais profunda, sobre o sede perfeitos, assim como o nosso Pai que está no céu é perfeito. Quando Jesus disse isso, é como se Ele quisesse estar apontando uma direção para nós. Como se Ele mostrasse um caminho para nós seguirmos. Nós, espíritos encarnados e desencarnados, termos, naqueles momentos de sofrimento, cansados, agoniados, sabermos para onde ir. Como se Jesus pusesse um farol lá no alto, iluminando, mostrando, venha. E também para os espíritos encarnados e desencarnados que já compreenderam que a única forma de se ter a felicidade é seguir os exemplos de Jesus. Estes já não precisam sofrer tanto. Estes já são aqueles que estão mais próximo de em tudo dai graça, ainda que esteja no sofrimento. Então, quando Jesus diz, sede perfeitos como é perfeito nosso Pai que está nos céus, Ele aponta uma direção para nós. Ele não nos deixa vagando feito uma folha ao vento. Porque não é assim. E nós temos que ter essa certeza, essa confiança, porque foi Jesus que disse. Não é um aventureiro qualquer.
Da mesma forma, as religiões, e aí vamos pôr todas, por que não? Pregam que as pessoas cheguem às casas religiosas, semana após semana, dia após dia, e quando elas estão integradas às casas, aos templos, igrejas, centros e etc., é como se estivesse tudo bem. Pronto. Vocês já frequentam uma igreja, ou um centro, seja o que for, já há um tempo, e está tudo certo. Como se bastasse ser cristão, estar em uma casa com um título qualquer, religioso, e pronto, nós já estamos aptos a encontrar a felicidade. E quando Jesus, no Sermão do Monte, diz que para chegarmos a Deus precisamos ser perfeitos, está implícito que não é chegando a um templo. Ou seja, nós vamos conseguir esta perfeição no dia a dia, nas nossas condutas, observando nossos pontos falhos, observando nossas más inclinações, e não as aceitando, e sim corrigindo, não da noite para o dia, mas passo a passo, com calma. Poxa, mas então eu vou levar a vida inteira? Quanto tempo eu tenho para chegar a esta perfeição? Os espíritos respondem: vocês têm a eternidade. Porque nós espíritas temos o privilégio de saber que não se acaba aqui, o espírito continua. E é preciso, como o próprio Jesus disse, renascer, nascer, morrer, Kardec também disse, e assim irmos evoluindo, melhorando. Hoje em dia, nesse período de transição, né, saindo de provas e expiações, indo para a regeneração, acreditem, temos vivido uma fase extremamente delicada da humanidade, onde espíritos contrários às leis divinas atuam nas brechas que nós damos e vêm aí, ao longo do tempo, minando os ensinamentos. Eles vão jogando de forma sorrateira, de forma ali que a gente não percebe. Pô, por que você vai ser bom? Ser bom é para os fracos. Por que eu vou fazer a caridade? Eu vou pensar em mim. Está todo mundo levando propina, surrupiando, tal, eu vou ficar fazendo caridade? E nós vamos, sem perceber, dado as correrias que é inerente a todos nós no mundo atual, nós vamos comprando essa ideia. E nós vamos ficando meio que... vamos dizer que a gente... Não é que a gente perca a nossa essência de criatura de Deus, porque isso não perdemos, tem a centelha divina dentro de cada um de nós, mas a gente vai abafando isso, e a gente se torna uma pessoa, entre aspas, meia dura no dia a dia, insensível, vamos dizer assim. Mas, para os dias atuais, esses irmãos menos felizes vêm atuando de uma forma mais sutil ainda, lançando que o certo é não ter certo. Pode tudo. Não tem mais referência do que é correto e o que não é, do que me é lícito fazer ou não. Então, posso fazer o que eu quiser. Veja as crianças, 13, 14 anos, briga, grita com os pais, e está certo. Infelizmente, é a realidade. Veja no dia a dia,
fora de um centro espírita, de uma casa religiosa, como é. Todo mundo tem razão. A verdade é a dela. Não existe o bom senso do diálogo, da conversa. E o que é isso? Nós dando abertura a esses irmãos que, de alguma forma, tentam desviar, se possível, aqueles preparados para dar sequência nesta transição. Para eles não interessam pessoas do bem. Para eles não interessam pessoas, seres perfeitos. Interessam o caos. E vamos admitir, em boa parte eles estão conseguindo. Hoje em dia, infelizmente, pelo menos num ponto de vista meu, se você senta com alguém para dialogar, esta pessoa é contrária ao seu pensamento. Ela é tóxica. Não é? Está na moda. O efeito manada. Fuja de quem é tóxico. Agora, se perguntam o que é ser tóxico, muitas vezes aquela pessoa te ama tanto, quer tanto o teu bem, e ela já refletiu e entende, talvez pelas experiências de vida, por ser mais madura, mais vivida, ela está te orientando a algo que você está seguindo por um caminho contrário, ruim, que você vai se prejudicar. Mas ela vem, tenta te ajudar, tenta te abrir os olhos, você vira as costas e vai embora. Por quê? Porque ela é tóxica, segundo o conceito atual, onde só a minha verdade vale. Por quê? Porque eu tenho que fugir, segundo a sociedade atual está dizendo, de todos aqueles que divergem dos meus pensamentos, das minhas vontades, não faz o que eu quero, não serve para estar comigo. É óbvio que todo mundo aqui em sã consciência vai saber distinguir uma pessoa violenta, uma pessoa que está te puxando para o buraco, uma pessoa que você tenta ajudar o máximo possível, mas chega um ponto que você fala, eu tentei, eu fiz o que eu pude. A partir daqui você vai para o buraco sozinho. Vou estar aqui, rezando por você. Quando você quiser voltar, a gente conversa. Nós temos que ter, lógico, esse discernimento. Mas não podemos, pelo simples fato de levarmos uma negativa em cima do que pensamos, não serve para o meu dia a dia, para o meu convívio. Então, se eu sento com alguém para conversar e pensamos exatamente igual, tudo, agregaram alguma coisa? Agreguei a essa pessoa e ela a mim alguma coisa? Não. Ao passo que, se houve divergência respeitosa, foi observado este ponto, foi observado aquele ponto, no mínimo, se eu tiver um pouquinho de inteligência, eu vou sair dali pensativo. Eu vou falar, poxa, eu nunca tinha percebido este ponto levantado. E vou refletir. Faz sentido, tem razão. E isso pode me ajudar a ser melhor. Isso pode me ajudar a corrigir atitudes que eu esteja tendo e que pode melhorar o entorno. Isso serve com os amigos, dentro de casa, filhos com pais, pais com filhos, irmãos, no trabalho, relacionamento, marido, mulher, namorados. Não pode só um querer sempre estar com a razão. Não pode só um ter a pretensão de ser o dono da verdade absoluta. Não dá. Algo está errado. E certamente, se tudo está convergindo para este tipo de conduta, nossa, não estamos seguindo os ensinamentos de Jesus. Neste caso, sede perfeitos.
Então cabe essa reflexão e tomar cuidado com a mídia que vai lançando, com as pessoas que vão gritando, eu falo na cara porque é melhor falar na cara. Mas quem disse que eu quero ouvir a sua verdade? Vamos sentar e conversar. Você fala a sua, eu falo a minha, a gente se entende e vamos seguir juntos, melhorando, um ajudando o outro, uma família ajudando a outra. Quantos lares, infelizmente, estão em desequilíbrios? Não sei se vocês têm noção, mas é muito comum, infelizmente, lares que são só 4 paredes. Ali não tem harmonia, ali não tem paz, não tem amizade. É triste. E, infelizmente, isso está muito comum nos dias atuais. E esta frase dita por Jesus, sede perfeito, é tão profunda que não à toa Kardec dedicou no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo inteiro só com este assunto. Então, precisamos de alguma maneira buscar esta perfeição, tendo a consciência, de novo, não será da noite para o dia. Não será amanhã você vai me encontrar, eu estou topíssimo. Não vai. Vai me encontrar lá no finzinho da vida, vou ter problemas, vou ter defeitos. Mas temos que, passo a passo, dia após dia, observar e ir corrigindo nossas falhas. Kardec, ele diz, quando Jesus disse, sede perfeitos como Deus é perfeito, isso é impossível, tá bom? Porque Deus é a perfeição absoluta. Imaginar que alguém tenha a perfeição equivalente a Ele é supor existir um outro Deus. Porém, Ele é único, Criador de tudo e de todos. Mas, naquela época, não tinha como explicar isso. Hoje é difícil entender. Imagina naquela época. Então, este caminho deixado por Jesus, embora não está claramente dito, esse é o caminho, você tem que ser perfeito. Mas, dentro desta frase, contém todas as outras virtudes. Não é verdade? Porque pensa, alguém que busca pelo menos a perfeição, ela vai perdoar. Ela vai observar que ela tem umas pontas de egoísmo, vai tentar corrigir. Ela vai ceder. Ela vai praticar caridade. Coisas simples, tá bom? Não é nada absurdo. Coisas do dia a dia. Estou atravessando a rua, caiu alguma coisa de alguém, você pega, olha, é seu. Ajudar alguém, um deficiente. Não tem umas, nesse frio que está fazendo, tem umas blusas que eu não uso mais. Tem um indigente ali na rua, pega, leva lá, deixa no carro, a hora que achar, entrega. São atitudes de caridade. Isso tudo, características da perfeição. Ou seja, todas as virtudes estão aí. Uma pessoa egoísta vai fazer isso? Não vai. Uma pessoa inveja, aquela pessoa que quer o mal do outro, por quê? Porque aquela está prosperando, está conseguindo as coisas, e ela não. Está longe da perfeição. Perfeição relativa, tá bom? De novo, absoluta, Deus. Então, nós temos que buscar duas coisas: sabedoria e o amor. Sabedoria para observar e entender
com humildade que nós erramos, que nós temos defeitos. Eu exagero na bebida, exagero no cigarro, eu brigo com a minha mulher, eu brigo com meu filho, de forma que pode ser, eu posso educar firme, mas eu não preciso ser estúpido. Eu posso ter minha vida social, mas eu não preciso ser um viciado. Eu tenho que ter essa inteligência de observar o que é melhor, o que me faz bem. E continuando na inteligência, saber como ir corrigindo, porque uma vez observando, eu tenho que tentar corrigindo isso, ir corrigindo todas essas falhas. Ir aprendendo, ir melhorando. O próprio Jesus, de novo, ele diz: conheça a verdade e ela vos libertará. Do quê? Desse véu de nuvens que te impede de enxergar um pouco adiante. Ah, minha saúde está comprometida. O que eu posso fazer? O que eu estou fazendo para melhorar? Eu estou fazendo tudo o que me foi recomendado. Então confie em Deus. Confia no Filho de nossa Mãe Santíssima, Jesus. Porque no tempo dele, quando você menos espera, tua saúde está restabelecida. Ah, não, meu problema não é a saúde, meu problema é, eu ando numa agonia, num desespero, ando numa tristeza, está tudo travado, não vai. Faça o seu melhor. Inteligência para observar que você está fazendo é correto? É. Então continua. Se esforça, trabalha. Faça o teu melhor. Confia em Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia. E tudo mais ele vos acrescentará. E devemos ter, além da sabedoria, o amor. Porque é com o amor. Ah, eu não tenho amor. Temos, porque somos filhos criados por Deus. Esse Deus que Jesus veio e ensinou a chamá-lo de Pai. E essa centelha está dentro de cada um de nós. Como sempre é dito quando temos a oportunidade aqui. Quantas e quantas vezes passaram por dificuldades que consideraram extremamente complicadas. Seja diretamente com vocês, seja um filho doente, uma filha prestando um concurso e você ali, rezando, pedindo para que consiga um trabalho, seja o que for. Quantas vezes pareceu escuro total, não sei o que fazer, não sei para onde ir. E se vocês estão aqui é porque superaram. É porque aquele momento passou. Então, com amor no coração, com amor à vida que Deus nos dá, todas as manhãs, acordarmos e podermos levantar para começarmos e fazer melhor. Quantas pessoas queriam estar aqui, mas infelizmente estão deitadas numa cama, enfermas. Quantas pessoas estão aqui, de repente, pedindo por alguém que está em sofrimento. Isso é amor. Então, essas duas forças hiperpotentes, sabedoria com amor, nos ajuda, nos impulsiona a seguir aquele farol colocado por Jesus, quando ele diz: sede perfeitos, assim como meu Pai é perfeito. E de novo, seja o problema que estiver passando, confie em Jesus. Vá até Ele. Ele disse: venha, coloca diante de meus pés seus problemas, seus desejos, seus sonhos, seus objetivos.
de alguma forma, as coisas vão se esclarecer, vão se acalmar e tudo vai dar certo. Em tudo dai graça. E já deu o horário. Eu sempre acho muito pouco, mas vocês devem achar muito. Mas tá bom, eu agradeço profundamente a oportunidade e que Jesus abençoe e ilumine sempre vocês e a todos nós. Que assim seja. Amém. Tá ótimo, obrigado. E assim, depois dessa excelente palestra, preparada com tanto carinho pelo nosso irmão Rubens, tão esclarecedora e inspiradora, vamos dar início à segunda parte do nosso trabalho. Inicialmente, peço a todos que mantenham seus celulares desligados ou silenciados para não interferir nos passes ora ministrados, e peço também que se posicionem confortavelmente, deixando espaço suficiente para os médios transitarem durante os trabalhos. Antes de darmos início aos passes, vamos nos conectando com as equipes médicas que estão aqui presentes, que estão nos acompanhando desde que adentramos essa casa bendita, todas equipadas com a sua aparelhagem especializada e que já observaram cada um de nós e as nossas necessidades, e que agora irão nos transmitir os passes por meio dos nossos irmãos e irmãs médiuns que se prepararam para tanto ao longo deste dia. E assim, juntos, vamos nos colocar receptivos para receber todo esse bálsamo salutar para o nosso corpo físico, para o nosso espírito, para o nosso perispírito, banhando nossos centros de força, para que possamos receber a medicação necessária, mentalizando a figura do nosso Mestre Jesus, nos abençoando de braços abertos e com seu sorriso largo, assim dizendo: vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Iniciando pelo coronário, com cores intensas de energias salutares, sendo projetadas pelos neurologistas que trabalham nossa mente para tomarmos sempre boas decisões. Descendo para o nosso frontal, na altura da nossa testa, onde a equipe de psiquiatras, coordenadas pelo Dr. Monroe, trabalham ali todo o nosso campo mental, trabalhando a qualidade dos nossos pensamentos, fazendo uma limpeza em todo e qualquer pensamento negativo, nos ajudando a ter pensamentos positivos, mais otimistas, assim abrindo os nossos olhos espirituais para a beleza da vida e de crescimento moral e espiritual que a vida nos oferta. Agora vamos para o nosso laríngeo, juntamente com os laringologistas, que vão fazendo a asepsia necessária, tratando o nosso campo respiratório. Vamos todos respirar profundamente para captarmos todas as energias aqui emanadas, indo agora para o nosso cardíaco. Vamos vibrar juntamente com toda a equipe de cardiologistas aqui presente, que realizam nesse momento os eletrocardiogramas espirituais, renovando o nosso campo emocional e o nosso equilíbrio. Seguimos para o nosso gastro, pedindo para as equipes fluidificarem todas as partes digestivas, realizando uma limpeza em toda a área gástrica. Passando para o nosso esplênico, renovando célula por célula e todo o nosso sistema sanguíneo, vibrando esse vermelho puro e límpido. Vamos também vibrar pelos nossos centros genésicos, juntamente com as equipes médicas que vão tratando cada órgão. Descendo agora aos membros inferiores até o básico, retornando e subindo toda a coluna vertebral, juntamente com os nossos médicos ortopedistas e fisioterapeutas, atingindo o nosso sistema nervoso central, finalizando em nosso coronário novamente.
Agradecemos às equipes médicas que realizaram toda essa asepsia, que tanto precisamos para o refazimento das nossas energias. Vamos agora aos nossos lares, adentrando em cada ambiente, abrindo portas e janelas, levando toda essa luz e energia salutar que está presente aqui nesse salão, envolvendo todos aqueles que dividem o lar conosco. Pedimos proteção contra maus pensamentos, más energias e más ações, inclusive as nossas. E vamos vibrar pelos entes queridos e parentes que não puderam estar presentes conosco neste momento, pedindo à espiritualidade amiga que estenda a eles as benesses das energias aqui recebidas, que tenhamos a iluminação necessária para a boa convivência e a ajuda mútua. Que saibamos identificar e controlar nossos impulsos e emoções e que nos empenhemos em melhor entender e amar ao nosso próximo, iniciando por dentro da nossa casa, assim como desejamos que por eles sejamos entendidos e amados. Mentalizando também os nossos locais de trabalho, abrindo portas e janelas, mentalizando todos os que lá trabalham, formando um ambiente com muita luz, de muita paz, de respeito, fortalecendo um clima de cooperação, de ajuda mútua. E se tiver alguém procurando uma recolocação profissional, que possamos, nesse instante, nos ligarmos aos mentores dessa casa, ao Dr. Juarez, Juiz Caio, Juiz Benevides, Dr. Campos Vergal, pedindo a esses amigos espirituais que possam nos fortalecer nessa caminhada temporária da melhor maneira possível, aprendendo o que essa situação temporária quer nos apresentar. Vamos agradecer a Deus não apenas porque temos um teto para retornar, ou porque temos um pão à nossa mesa para saciar a nossa fome, ou porque temos um trabalho para nos sustentar, mas agradecemos também as provas e desafios pelos quais passamos nesse momento, as dificuldades e obstáculos, porque sabemos que eles são necessários para o nosso resgate e evolução moral. Rogamos aos nossos mentores que nos ajudem e nos inspirem a termos sabedoria e coragem para entendê-los e superá-los com integridade. Vamos vibrar pelos necessitados e moradores de rua que estão à procura de dignidade, pelos desempregados que estão à procura de emprego, pelos hospitalizados que estão em busca da cura e pelos enfermos que estão em busca de sanidade e equilíbrio. Que sejam eles e sejamos nós, todos amparados pela misericórdia divina, com amor, com esclarecimentos, coragem e perseverança em nossa evolução espirituais. Vibremos também pelos líderes mundiais, para que haja mais tolerância, mais união e mais paz. Rogamos à espiritualidade que os inspirem ao bem, de modo que as suas verdades individuais absolutas, como bem trazido pelo Rubens, sejam mitigadas, que o diálogo floresça e que a direção da perfeição do Pai seja seguida, que busquem, portanto, sabedoria e que busquem amor. Também vibremos pelo Centro Paz e Amor em Jesus, por seus mentores, dirigentes, coordenadores, trabalhadores e frequentadores, encarnados ou desencarnados. Que a caridade, em suas mais diversas formas, continue sendo uma de suas principais missões. Agradecemos, finalmente, a todos os mentores dessa casa, aos nossos mentores individuais, por todo esse bálsamo de restabelecimento. E agradecemos, acima de tudo, a Jesus, o nosso mestre e o nosso guia, que Ele continue nos amparando e fortalecendo em nossos corações o sentimento sagrado da fé. Passemos, então, às vibrações das águas e para a prece de encerramento com a nossa irmã Dirlene. Ótimo, obrigada. E ainda assim, todos nós, com os nossos olhos fechados, vamos sentindo esta vibração, esta paz, este ambiente tranquilo e equilibrado que se formou neste salão. E vamos mentalizando os nossos amigos espirituais, trabalhadores das florestas, das matas, dos riachos, que recolhem todos esses bálsamos, todos esses eflúvios da natureza para a fluidificação das nossas águas.
Vamos mentalizando o vasilhame que trouxemos conosco ou aqueles que deixamos no nosso lar. Vamos mentalizando o vasilhame daquele nosso querido que está adoecido, na cabeceira do seu leito. Que este vasilhame também possa receber todo o eflúvio que ele necessita para o seu fortalecimento, para o seu reequilíbrio, para a sua saúde física e a sua saúde espiritual. Que a nossa água seja fluidificada para cada um de nós e que possamos usá-la como um medicamento que nos fortalece, que nos reequilibra, que nos traz saúde física, espiritual e emocional. Que possamos ingeri-la sempre que necessitarmos. Se utilizamos um medicamento de uso contínuo, que possamos utilizar esta água para tomá-lo. E este medicamento será potencializado e reequilibrado para cada um de nós. E assim, seguindo para o encerramento do nosso trabalho desta noite, vamos agradecendo ao nosso Mestre Jesus, o nosso irmão maior, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome e recebermos todos os ensinamentos que recebemos nesta noite. Vamos agradecendo aos amigos espirituais que nos ampararam e que nos acolheram durante toda esta noite. Que possamos seguir em paz e em segurança ao nosso lar e retornarmos na próxima semana firmes e perseverantes nesta nossa caminhada. Que Deus, nosso Pai maior, nos abençoe e que Jesus esteja sempre conosco, hoje e por todos sempre. Que assim seja. Uma boa semana para todos, com muita paz, saúde e muito equilíbrio. Que assim seja. De luz, paz e amor em Jesus.